Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Povo, o podcast que não só conversa com a população macaense, mas que conversa para a população macaense. Antes de mais nada, vou pedir para vocês entrarem nas nossas redes sociais, seguir, compartilhar e comentar. Como eu sempre falo, todos os nossos programas aqui a gente vem trazendo pessoas para gerar conhecimento, gerar valor. E hoje não é diferente. Só que hoje o buraco é mais embaixo. Não vai ser fácil, não. Ela é mulher, naturalmente, esposa, casada há 34 anos? 34 anos. 34 anos, mãe de 2, advogada. Sua primeira especialização foi direito tributário. Isso? Tributário. Mas foi movida pelo senso de justiça e, quem sabe, por um propósito de vida de transformar mulheres, e foi fisgada pelo direito de família, de né? família. Eu até arrepiei. Nossa. 10 anos atuando, ajudando mulheres a alcançar a liberdade através do conhecimento. Meu Deus do céu. Se eu continuar aqui, será um programa inteiro só falando dela. Mas só para vocês terem uma ideia, ela tem nas redes sociais mais de 170 mil seguidores e ela cresceu de forma orgânica. Tudo isso mostrando o que ela faz com o trabalho dela, com dedicação, ajudando ao próximo. Eu vou receber aqui com muito carinho a doutora Adriana Borrachini. Ai, obrigada pelo carinho. É uma honra. Honra receber teu convite, é uma honra estar aqui e é um privilégio estar aqui para poder compartilhar com vocês o que eu venho fazendo nas minhas redes sociais. Aliás, o que eu faço na minha vida, sabe? Tentar ser um ponto de luz aonde eu passar. Tentar ajudar as pessoas por onde eu passar. Porque eu acho que, assim, esse é o nosso propósito de vida aqui. É fazer a diferença na vida das pessoas. É ser útil, né? E quando a gente é útil, te dá uma sensação tão boa que é inexplicável. Eu falo, eu até arrepio, sabe? Porque, assim, é propósito de vida mesmo. É como você falou, eu fiquei tanto tempo correndo do direito de família e eu falava, e o bendito vem atrás de mim. Eu falei, é lá mesmo, né? É lá que eu tenho que ir. Queria muito direito tributário, eu amo, é uma área que ainda advogo um pouco, mas é uma área mais restrita, né? É uma área que, assim, você consegue, sim, fazer justiça, você consegue transformar a vida das pessoas, porque quando você leva direito, você leva transformação para a vida das pessoas e você faz algo de útil para ela, tá sendo útil o direito, né? Tá transformando a vida das pessoas. Mas no meu caso, no direito de família, com tanta mulher aí, né, que falta tanto conhecimento, tanta coisa que acontece que, assim, é diferente, é bem diferente. Doutora Adriana, eu vou começar com uma pergunta que a senhora não queria casar, né? Não. Eu falava, Joyce, que eu nunca ia casar na minha vida. Eu falava, não vou casar, não vou ter filhos. Eu vou me formar, vou ter minha profissão, vou ser dentista na Marinha, para ficar viajando o mundo inteiro. Não queria nem ser advogada. Não, nem advogada, de jeito nenhum. Era dentista na Marinha, porque aí eu ia ficar viajando o mundo inteiro. E eu fui assim, das minhas amigas, eu fui a primeira a casar. Eu namorei, noivei e casei com 5 meses, né? E faz 34 anos que nós estamos juntos, né?
Gente, ela não queria casar, mas com 5 meses, olha só, ela já tinha conta conjunta. Tinha. Foi pela confiança ou pela fé? 4 meses, meu marido chegou pra mim. Primeiro ele me deu a aliança de noivado. Eu falei assim, gente, mas como eu vou pôr essa aliança e vou falar pro meu pai? Meu pai nem sabe ainda que eu vou começar a namorar, que eu tô namorando. Porque assim, depois de um mês que eu contei pro meu pai, porque meu pai não queria deixar eu namorar, né? De jeito nenhum. E aí eu falei, como que eu vou usar? Eu usava só quando o Luiz chegava. Aí ele trouxe todos os papéis, né? Ele chegou com todos os... Um dia ele ficou bravo, porque ele chegou lá e eu não tava com a aliança, né? Ele achou que eu tinha tirado a aliança, né? E aí chegou ele com os papéis pra mim, pra eu assinar. Aí ele fez uma conta conjunta pra nós, e nós temos essa conta conjunta desde 4 meses de namoro. A conta e o casamento foi pela confiança ou foi pela fé? Pela confiança. Eu acho que assim, os dois. Acho que os dois, sabe? É porque, assim, tem que ter muita fé, né? Que vai dar certo. Sim. Tem, assim, eu acho que era pra ser. É coisa de Deus. É coisa de Deus. Eu acho que estava escrito ali. E, assim, a gente fez dar certo. A gente faz dar certo. Nós decidimos ficar casados. Nós decidimos fazer o nosso casamento feliz, né? E ser um casamento que dure. Porque briga tem. Todos brigam, né? A gente briga, nós somos... Eu acredito muito que, assim, os iguais se atraem. Eu também acho. Não são os opostos, não. Mas os iguais, a gente tem defeito, que é igual que às vezes espelha no outro, né? Então, por isso que a gente acaba brigando. Mas quando os iguais, os opostos até se atraem no começo, mas é só aquela... O que é interessante, que eu quero descobrir o que ele tem que eu não tenho. Mas não tem dura. como se manter. Não dura. E eu falo pra você, pela minha experiência, atendendo mulheres, né? Conversando com as amigas, conversando com outras pessoas, eu posso falar pra você, os opostos não ficam juntos. Você imagina o casamento não dura. O namoro não dura, o relacionamento não dura. Nem com as amigas, né? Se elas forem, né, muito diferentes, você mantém uma amizade? Não mantém, né? Você quer falar de uma coisa, a pessoa tá falando de outra, né? Energia. Eu acredito muito em energia, né? Vocês querendo viajar, ele tendo que viajar para outros lugares. Não gosto de viajar. Não gosto de viajar. Não quero me mudar, e aí? Aí não ia dar certo, né? Como aconteceu essa relação com o direito de família, primeiro momento, doutora Adriana? Foi aparecendo. Eu não sei que, assim, eu sempre tive... Eu gosto de conversar, sabe? Então, eu gosto de conversar e eu acho que as pessoas foram vendo. Porque, assim, as pessoas, a maioria, acredita que, assim, o advogado, a pessoa vai para a faculdade, se forma em direito e ela sabe todas as áreas do direito. Então, a pessoa chega para você e te pergunta uma coisa lá do direito marítimo, a outra pergunta lá do direito aeronáutico, outro lá do direito militar, do direito criminal, do direito de família. E, assim, eu sempre tive essa afinidade, sabe? As pessoas perguntavam, era um assunto que eu gostava de estudar, e aí eu ia para ajudar aquela pessoa, eu estudava sobre o assunto. E foi vindo, foi aparecendo, por quê? Porque uma pessoa que foi bem atendida falou para outra, que falou para outra, que falou para... Não, o atendimento dela é diferenciado, pode ir que ela te dá atenção. E fui construindo isso, né? Então, assim, eu falo que a única coisa que a gente leva da vida é o nosso nome. Então, assim, por onde eu fui passando... As pessoas foram me conhecendo e foram guardando. E quando precisam, lembra e fala para outra pessoa. Porque assim, como a gente estava conversando aqui, eu já me mudei 22 vezes. Então, assim, eu tenho clientes de quando eu comecei a faculdade lá em 2005. Né? Eu tô aí desde 2005 nesse mundo jurídico. E desde que eu entrei na faculdade... 20 anos. Desde que eu entrei na faculdade... eu já ajudava as pessoas, eu já tinha, sabe, clientes, né? Então, eu já estava ali fazendo aquele trabalho. Então, vai criando uma rede, né? Vai criando uma rede de relacionamento e de confiança. Mais do que isso, de confiança. Seu primeiro caso foi como advogada de família ou não? Tributário. Aí depois vem consumidor, aí vem trabalhista. Nossa, consumidor. Direito do consumidor. É uma das áreas, assim, que eu mais... abobino, não gosto, sabe? Não gosto mesmo de direito do consumidor, porque é muita coisinha, assim, não me atrai. Eu falo que aquilo é a atração,
Mas no começo você vai fazendo de tudo. E aí depois você vai estudando, porque eu sempre tive muita responsabilidade. Porque sempre perguntaram pra mim, você faz direito japonês? Faço. Eu vou lá, vou estudar e eu vou entregar o meu melhor. Porque assim, eu trabalho para minha cliente como se eu estivesse trabalhando para mim. Então, eu vou fazer um negócio bem feito, né? E aí você vai vendo que você tem que fazer só uma coisa, porque você não dá conta. Você não dá conta. Se a pessoa fala direito de família, você pega o direito de família é muito amplo. Tem várias áreas, vários segmentos ali dentro do direito de família. Não dá para você abarcar tudo. Não dá para você fazer tudo. Então, assim, você sendo especialista, se focando no assunto só, você vai ter uma prestação de serviço de maior qualidade, né? Ok, eu tenho algumas perguntas, como eu tinha mandado lá nas redes sociais pedindo para o pessoal separar suas dúvidas. Qual é a maior preocupação da mulher em se separar? Financeira. A maior preocupação é manter a qualidade de vida dos seus filhos. A mulher pensa mais no filho do que nela. Porque, assim, a maioria das mulheres, não sei se a maioria que eu atendo, elas são dependentes do marido, são dependentes financeira do marido. Mesmo tendo uma profissão, né? O companheiro ganha 20 mil, ela ganha 3 mil. Ela trabalha, ela tem profissão. Mas ele que mantém a vida financeira, a qualidade de vida, principalmente a qualidade de vida que tem dos filhos. Aquele padrão, né? E aí elas têm essa preocupação financeira e têm medo de não dar conta. Porque às vezes, Joyce, a mulher viveu aí num casamento 10, 15, 20 anos... E o marido só do lado, né? Menosprezando, diminuindo. E uma coisa falada várias vezes, a pessoa passa a acreditar. Uma mentira contada 20 vezes acaba se tornando verdade, né? Com certeza. Então fala, você não é capaz, olha o que você faz, não dá certo. Esse teu trabalho não serve pra nada, esse trabalho teu é só pra você brincar. Eu tenho uma cliente agora que ela trabalha com moda, personal... Style. E é mesmo. Ela tá investindo naquilo. Mas ele fica falando o tempo todo que aquilo ali não vai virar nada, que aquilo lá é só uma diversão, que quem mantém o nível de vida ali é ele. Ele que provém tudo. Que se ela separar dele, ela vai passar fome. Então, assim, a violência psicológica é muito grande. Então, a mulher passa 10, 15, 20 anos ouvindo aquilo. Não tem como. Você tem que ter uma energia muito grande. Você tem que ter assim, uma certeza tão grande de quem você é, do que você é capaz, o que você pode, para não deixar aquela influência... te pegar. E a maioria... Isso é a tal da violência psicológica. A violência psicológica. E vai minando a mulher. Como que a pessoa sofrendo esse tipo de violência se enquadra o quê? Lei Maria da Penha? Sim. E como prova isso? Uma das violências mais difíceis de provar, né? É a mais difícil, porque assim, eu já tive uma mulher que eu atendi que foi na delegacia fazer um boletim de ocorrência por violência psicológica. Aí falaram pra ela, você não tem marca? Então, isso foi uma dúvida até que a pessoa... Como é que eu vou provar? Você não tem marca? Cadê? A violência psicológica, ela te mina. Então, você tem que ter prova testemunhal, sabe? Que, pra mim, é uma das provas mais frágeis que existe. Porque, às vezes, a pessoa, na frente do juiz... Fica com medo. Fica com medo. Agora, print de conversa, grava vídeo sim, grava conversa, puxa a conversa no WhatsApp, deixa ele te ofender. Você não precisa nem forçar muito. Deixa ele te ofender, grava os vídeos, vá atrás de uma psicóloga, um psiquiatra, tenha laudo psicológico, laudo psiquiátrico, vá se documentando. Nossa. Até foi ontem, acho que até eu repostei um Reels que eu tinha feito há um tempo atrás, da famosa pastinha. Tenha uma pastinha com todos os documentos. E homem não vê nada disso. Não tem, não, de jeito nenhum. E outra coisa, você tem que fazer isso, não só pensando que algum dia possa vir a acontecer o divórcio. Porque assim, Joyce, ninguém casa pensando em descasar. Não. A gente casa, então. Não, de jeito nenhum. E assim, a nossa posição diária, principalmente da mulher, é de fazer dar certo o casamento. Porque a mulher, ela quer casar.
Sim, ela quer casar, ela quer ter filhos, ela quer ter uma família. É o que ela quer. A maioria quer isso, sim. Só que assim, eu atendo mulheres que não têm noção. Quanto que você coloca de combustível no teu carro? Não sei. Quanto que é o condomínio da sua casa, onde você mora ali? Não sei. Qual que é... Você já fez uma planilha de despesas? O que é isso, doutora? Planilha de despesas? Não sabe. Então, assim, você tem que ter noção. Documento da casa. A casa está financiada? A casa já foi quitada? A casa está em nome dos dois ou está em nome dele e você como esposa? Tá os dois compradores? Não sei, nunca vi isso. Então, assim, tenha uma pasta com todos os documentos dos imóveis, da empresa, né, dos bens móveis. Guarde tudo. Você não vai comprar os móveis da tua casa, você não pega a nota fiscal? Por que você não guarda? Isso interfere quando é aquela união estável? Sim, muito, principalmente no caso de união estável. Na união estável, assim, eu falo, não vivo em união estável. Case. O casamento é seguro. Eu atendi uma cliente sexta-feira e eles fizeram uma declaração de união estável. Pra você ver que não tem nem o regime de casamento ali. Então, quando se não se elege o regime de casamento, se prevalece o que o Estado, a lei manda, que é o da comunhão parcial de bens. Mas ele fez, e por que o cartório não colocou o regime de bens? E aí ele tem uma casa que está à venda. Eu falei assim, ele vende a casa. E mesmo se você tiver uma escritura de união estável, que conste ali o regime de casamento, ele consegue vender. Então, eu sei que é um outro assunto, mas a questão do casamento homoafetivo que faz a união estável não tem segurança nenhuma, regras, né? São as mesmas regras do casamento entre homem e mulher. São as mesmas regras. Então, assim, se for para fazer um negócio bem feito, casa. Casa, que você tenha segurança. Sabe, é colocado no edital, tem os proclamas, se tem todos os requisitos da lei. Então, você tem que prestar atenção nisso. E o que eu falo, conhecimento liberta, conhecimento é poder. Então, assim, aprenda. Não fique ali na rede social só olhando vídeo, sabe? Vá buscar conhecimento. Como nós estávamos falando, principalmente da violência psicológica. Sabe, entenda como provar e faça provas. Não, eu amo... Eu sei que eu estou sofrendo a violência psicológica. Tem dependência. Mas eu não quero me separar agora. Tudo bem, você não quer, mas tenha provas. E quando a violência vem de um filho, doutora Adriana? Porque tem mães sofrendo violência psicológica de filho. Tem. Avós sofrendo violência psicológica dos netos e filhos. E aí a culpa é de quem? De quem permite. Aí nós temos o Estatuto do Idoso, né? Agora, uma mãe sofrendo violência, tem que ver aonde que se enquadra ali, qual é o tipo de violência, para ela poder dar um basta. Mas, assim, nós temos que ter a consciência e saber que, assim, sofrer violência de um filho... Não tem muito. Mas faltou mãe se impor, né? Tem mais perguntas. Essa daqui foi uma dúvida minha mesmo, até retomando esse assunto que a gente está falando. Por que mulheres bem resolvidas em algumas áreas, quando se trata de relacionamento tóxico e abusivo, se paralisam, como o caso da Ana Hickman e Nayara Azevedo? Então, né, é a tal da violência psicológica. Porque faz de uma certa maneira, igual a Ana Hickman. Ana Hickman casou com esse cara, com esse Alexandre, ela tinha 16 anos. Uma menina, né? Era uma menina. Ele era um pouco mais velho que ela deixou ele fazer tudo, ele cuidar de tudo. Mais do que justo, os dois estão vivendo juntos, estão casados, você não vai confiar na pessoa que está do teu lado? Claro. E ela não tinha essa consciência de saber que ela tinha que ter as rédeas da vida dela. Ela ter e saber do que estava acontecendo. Não é porque ele estava administrando tudo que ela não tinha conhecimento e não chamava atenção de algo que ela não gostava. Mas o que a gente estava falando, a mulher ela quer casar, a mulher quer ter filhos, a mulher quer ter uma família. As duas, ao que elas se submeteram? A isso, né? E a violência psicológica. Gente. A violência como assim? Como que você vai... Você tem que ser muito forte. Porque eles ganhavam muito dinheiro e no final não tinham nada. Nada. Porque assim, nós temos que saber quem nós somos, o que eu gosto,
para onde eu quero ir. Porque se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. Se eu não sei o que eu gosto, qualquer coisa serve. Então, primeiro, a mulher precisa ter autoconhecimento. Fazer a tal da reforma íntima, olhar para ela e falar: o que eu gosto, o que eu não gosto, isso aqui tá ruinzinho, eu vou reformar, isso aqui tá bom, eu vou tirar. Então, ela saber o que ela tá fazendo. Não é porque ela tá casada 10, 20 anos, ela vai se anular, viver só para o marido. Se a mulher não se gostar, se a mulher não se amar, se ela não se cuidar, como é que ela vai cuidar de alguém que está do lado dela? E muitas vezes não é nem o caso da pessoa não ter tanta informação, né? E não ter dinheiro. Porque eu tenho clientes assim que elas são muito bem financeiramente. Elas provêm tudo dentro do lar. Vem tudo delas. E não consegue se libertar. Uma que é do Rio Grande do Sul, o ano passado, porque assim, quando chega para mim, eu falo para a pessoa: você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Vocês já tentaram reconciliar? Aí chegou essa mulher. Eu falei, eu senti que ela não queria o divórcio, sabe? A bebê novinha, bebezinha. Eu falei, vamos fazer uma coisa? Propõe fazer terapia em casal com ele. Eu tenho um terapeuta que eu indico. Aí propôs, tentaram a terapia, não deu certo. Aí ela voltou e nós demos início ao divórcio. Fizemos ação de divórcio, guarda, pensão alimentícia, regularizar tudo, deixar tudo bonitinho. Passaram, assim, uns 3 meses que já tinha ajuizado a ação, que já estava tudo pronto, ela pediu para desistir. Por quê? Porque teve uma recaída e ficou grávida. Nós estamos em 2025, né? Ela teve na consulta comigo em 2023, que já estava vivendo esse caos na vida dela, porque é muito caos. Janeiro de 2023, janeiro de 2024 ela voltou para nós fazermos o divórcio. 1 ano. 1 ano depois, meses depois ela desistiu. Quando foi no final do ano passado, ela já mandou mensagem para mim que eles não estão vivendo bem. Então, a dependência emocional é muito grande. Se a mulher não se curar, não buscar entender por que ela tem essa dependência... Primeiro, ela tem que ter consciência que ela é dependente emocional dele. De repente, um bloqueio de paternidade. Faltou, né? Faltou presença pai. masculina. Faltou a presença masculina. E ela quer compensar num homem que não dá nada para ela. E assim, atende uma outra em São Paulo. A mesma coisa, gente. Ela é dona da clínica, ela é dona de tudo. Como que um pai faz falta? Muita falta. Tive uma união estável durante 12 anos. Meu ex-marido já possuía bens. Durante a relação, ele adquiriu um carro. Nos separamos e ele ficou de vender o carro e me dar metade do dinheiro. Não entrei na justiça porque confiei nele e não queria confusão. Estamos há 3 anos separados. Ainda posso entrar na justiça? Pode. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Acabou. Dó do quê? Confiar no quê? Se você tá separando de um cara, é porque não deu certo. Aí você vai confiar. Aí eles usam assim, não procura advogada, senão vai ficar ruim pra você. Não vamos mexer com advogado, por quê? Porque assim, é ruim. Tem que pagar advogado, né? Advogado é caro. Pode deixar, eu vou vender e vou te dar a metade. Aí o que acontece? Eu nunca vi o homem voltando e separando os bens. Não acredite nessa balela. Após a data da separação de fato, você tem que fazer provas da data da separação de fato. Um e-mail que você trocou com ele, uma mensagem que você trocou com ele, uma prova testemunhal, que é aquela lá que eu falo que eu não gosto muito, mas se não tiver outra, que seja ela. Para fazer provas da data da separação de fato. Você tem 10 anos. Apesar que teve uma mudança agora no STJ, que parece que não vai ter mais prazo. Mas você pode pedir, entrar na justiça e requerer o reconhecimento da união estável e a dissolução com a partilha de bens. E você tem que fazer prova do carro. Faça prova do carro, ano, placa, o que for, para ele poder fazer a partilha com você. E eu falo, quanto mais você demora para fazer um reconhecimento de união estável, mais difícil fica. Por quê? Você já saiu da casa para fazer as provas, né? Você já está pensando, vai separar, pelo amor de Deus, consulta um advogado antes, faça as provas antes de sair de casa. Advogada mulher, né? Advogada mulher? É preconceito?
Eu prefiro ginecologista mulher. Eu também. Então, assim, se for pra eu fazer o meu divórcio, eu vou fazer com uma mulher. Eu, Adriana. Qual a senhora acha que é a principal diferença de um homem e uma mulher? Empatia. Quem te ouve melhor? Amiga. Eu tenho colegas advogados, assim, que, nossa, são, assim, excelentes profissionais. Mas, assim, dá para confiar em todos. Nós não sabemos o grau de empatia daquela pessoa. Porque carrega, sabe? Você tem que... A pessoa, por exemplo, se eu for atender um homem, se vier um homem para eu atender, primeiro, só atendo se for indicação de uma mulher, de alguém muito próximo. Mas eu tenho que confiar nele. Eu tenho que saber que ele está ajuizando o divórcio, ele vai regularizar a guarda e ele vai prover a pensão alimentícia dentro do que ele pode. Eu atendi um homem há um tempo atrás, o ano passado até, indicação de um cliente que eu tive quando eu cheguei aqui na região. Assim, uma pessoa, sabe, super do bem, digna, me indicou. Eu atendi. Aí, primeira coisa que ele falou, que a ex pegou uma mensagem dele no celular, ali no histórico do Google, que tava assim, ó, como não pagar pensão alimentícia para o filho. Nossa, que amor. Não, e a pensão alimentícia para o filho. Que amor. E ele falou que ela printou. Eu falei, não vou atender um cara desse. Não vou. Então, assim, você tem que ter empatia. Para eu atender um homem... Eu fiz um pro bono aqui em Quissamã, ao lado, um senhor, é um jardineiro. Ele tem, acho que 8 filhos. A mulher abandonou ele, deixou ele assim, sem nada. Na época nós reunimos, compramos tijolos para ele construir a casinha dele, tudo. Mas assim, super do bem, um cara bom, muito humilde. Sabe, como que você não vai defender uma pessoa dessa? Sim. Agora, um homem que já pensa... Como não pagar pensão alimentícia? Então, ele já não quer pagar pensão alimentícia justa, ele não quer fazer a partilha dos bens, ele quer prejudicar a mulher. Eu, por princípios, eu não vou atuar para uma pessoa assim. E o mesmo acontece, porque às vezes perguntam para mim, porque é só mulher boa que existe? Não, né? A gente tá falando de ser humano. Claro. Só que eu não atraio esse tipo de mulher. Ouvi você falando isso já. Eu não atraio esse tipo de mulher. Que eu acho que é questão de posicionamento. É a mesma coisa. Funciona pra tudo na vida. Exatamente. Relacionamento, Tudo. Esse daqui é bem difícil até para ler, porque me dói muito. Tenho 2 filhos e o mais novo sente muita falta do pai, que desde setembro não os vê. Quais os prós e os contras de entrar na justiça contra abandono afetivo? O que pode ser determinado no processo? Vale a pena ou é melhor encaminhar a criança para terapia? Quantos anos tem as crianças? Não, eu sei. Eu sei porque mora próximo de mim. Um tem, se eu não me engano, 7 e o outro 6 ou 5. Você, como mãe, teria coragem de levar teu filho, deixar ficar na casa do pai, sabendo que o juiz aplicou a multa dele e ele tá pé da vida? Você teria? De jeito nenhum, já até falei isso com a senhora. Eu até arrepio, juro por Deus. Eu me emociono com essas coisas, porque... Isso traz uma série de traumas depois. Sim. Mas assim, mãe, cuide do teu filho, sabe? Cuide do teu filho, vá atrás de terapia. Sabe por quê? Não vale a pena. Não vale a pena. O desgaste de um processo judicial é muito grande. O judiciário é difícil. O judiciário é lento. Fazer provas é difícil. E vai ser mais uma dor. Aí ele é condenado, né, a conviver com os filhos. Aí ele vai lá na casa com uma raiva, porque ele foi condenado, teve uma ordem judicial. Imagina essas crianças, eu não colocaria os meus filhos. Como que não vai ser tratado dentro da casa que você não vê? Você não tá vendo. Não tá vendo. E outra coisa, gente, a criança vai sentir falta, que é que nós estávamos falando. Um pai faz muita diferença na vida de uma filha, principalmente da filha, né? Que a mulher precisa daquilo ali. Mas, da criança. Mas quem tá perdendo mais? Esse pai. Quem tá ganhando mais? Você, mãe.
O mundo gira, né? O mundo, o mundo não gira, ele capota, né? O meu sogro falava que o mundo é uma roda gigante. Um dia você tá lá em cima, outra cara tá embaixo. Hoje eu recebi uma pergunta na caixinha dos stories do Instagram, que ela pergunta se ela é obrigada a sustentar o pai dela, que a rejeitou, nunca quis ficar perto, e agora ele tá passando por dificuldades. Ela falou que ele quer ter uma renda alta, mas como desconto disso, eu falei assim... Tá vendo? O mundo capota, né? Só que ela é obrigada a dar apoio financeiro para esse pai. Ela não precisa dar o amor, né? Que ela nem tem para dar, né? Porque deve sentir desprezo por um pai desse. Mas o financeiro, se ele entrar na justiça pedindo auxílio dos filhos, ela é condenada a prestar esse auxílio, a prestar a prestação alimentícia para o pai. Mas, tá vendo? Volta, gente. As pessoas, enquanto estão bem, né? Estão achando que quero viver minha vida, né? Quero curtir a minha vida. Elas esquecem que existe amanhã. Porque eu posso sair ali fora ali, ter um infarto, um AVC, ficar em cima da... Isso, você colhe o que você planta. O plantio é facultativo, mas a colheita é compulsória. Sempre falo isso. O que fazer quando o pai não pega os filhos nos finais de semana dele, não avisa, quando comunica, fala com os filhos, não fala com a mãe, ainda por cima... quando não pode levar as crianças, alegando falta de dinheiro, vai ver os filhos para dar uma voltinha e traz na hora das refeições como se a mãe não tivesse vida própria. Não, e outra coisa, meu Deus, é muito absurdo, né? Primeira pergunta, tem uma ação de guarda e regularização de convivência? Não deve ter. Se não tem, você tem que correr e fazer uma ação de guarda com regularização de convivência. E com cláusulas, que nós hoje chamamos de termo de parentalidade, de cláusulas de convivência muito bem fechadinhas. Tal final de semana é do pai, tal é da mãe, Natal é ano par, fica com a mãe, ano ímpar fica com o pai. Cláusula se ele não pegar, multa. Tem que ter essa cláusula de multa. É como nós falávamos anteriormente. Eu vou fazer... porque a responsabilidade... Tem que ter responsabilidade. E outra coisa, eu vejo casos que o pai, as crianças vão passar as férias na casa do pai e aí ele quer descontar da pensão alimentícia o tempo que a criança ficou lá. Ou se não, levou no final de semana, aí saiu para levar para comer um lanche. Quer descontar o lanche. Não pode. Agora, no caso da guarda, tem que regularizar, sabe? Tem que ter essa cláusula prevendo multa no caso de não buscar, no caso com horário para pegar, horário para entregar. E ele que se vire. Se ele não tem dinheiro, se a mãe não tem dinheiro, que a mãe vai fazer bico, né? Claro. Vai fazer faxina, vai arrumar. Ela se vira. Porque a criança vai passar fome? Não vai. Então, assim, tem que ter essas cláusulas. Gente, o termo de parentalidade, ele tem que ser muito bem fechadinho, bem escrito. Faça com a sua advogada, peça ela para te dar as cláusulas gerais. Aí envia para você, né, para a mãe vai desenhar esse termo de parentalidade dentro, eu falo sempre assim, o que é bom para você, sabe? Porque você sabe as regras da casa, a mãe sabe as regras da casa, o pai que se vire e coloque no processo e seja a primeira a entrar, não deixa o pai entrar não, porque ele vai lá, cuspe um monte de coisa, né? E assim, depois fica muito mais difícil, muito mais redundante, mas é isso mesmo, você fazer provas. Mas tem que ter cláusula, É como nós falávamos, nós vamos obrigar a cumprir? Não, mas ele fica com medo. Porque tá lá na ordem judicial do juiz, o juiz está mandando. Se não pegar, vai pagar multa de não sei quantas UFIRs. Às vezes a multa até mais alta do que a pensão. Pra ele ficar com medo. O juiz não quer colocar, recorre depois. Pede pro tribunal, recorre lá, tem que ter. Porque o termo de parentalidade, esse termo de convivência, ele tem que servir para ajudar as partes, para ficar claro. Estabelece um meio de contato. Aí não fica com esse negócio de WhatsApp, não, porque vira uma briga. O meio de contato para falar com o pai do meu filho é o e-mail. É por ali que nós vamos nos comunicar. Se for civilizados, né? Se eles forem civilizados, mas você vê que o pai quer comunicar com o filho, não quer nem comunicar com a mãe. Não pode, a criança não pode. Não pode, porque não quer falar mais com a mulher, com a mãe do filho dele. Não pode, a criança não tem essa responsabilidade. E outra coisa, olha o encargo que você está levando para essa criança.
Olha o que você está levando. A criança está no período que é para ela se desenvolver, para ela brincar, para ela ser feliz. Não, aí traz uma responsabilidade que é dos pais, né? Do pai irresponsável. É pouca vergonha. Muita, muita. E tem, sabe? E tem. Eu vou tirar uma dúvida minha. No caso de... Eu não tenho esse termo de... Parentalidade. Mas se eu pedir a guarda unilateral e eu quiser ir embora para outro país, eu preciso pedir autorização para o pai ou eu posso levar? Não, você tem que... Qualquer tipo de guarda, não importa se é a unilateral ou se é a guarda compartilhada. O pai não perde o poder familiar se você tem a guarda unilateral. Você tem que pedir autorização para ele. Se ele falar que não vai dar, o que você entra? Você entra com uma ação de suprimento judicial. Para o juiz te ouvir e entender por que você quer mudar para outro país. E sempre pensando, é pelo melhor interesse da criança. Sempre mostrando para o juiz, porque a promotoria também vai ver, né? Tem que ver que a criança não vai ser prejudicada e que você não vai afastar o filho do pai. Então tem que pedir, tanto não importa a modalidade de guarda. O pai não perde o poder familiar e ele tem que autorizar. Doutora, nessa questão de visita, até a dúvida que eu até coloquei lá, em relação ao que tem que mandar para casa do pai. Aquele bichinho que a criança ama, sabe? Que ela dorme com aquilo lá. O básico, o remédio que tá tomando. A casa do pai é a casa do filho. Não tem que ficar a criança andando, nem fala, não é nem a mochilinha, é com a mala. Arruma a mala, leva para casa do pai. Aí vai para casa do pai e não volta nada, né? Volta faltando. E aí, não... Você vai a criança vai com uma roupa, se você quiser mandar uma roupa mais bonitinha, manda. E o essencial que a criança usa, né? Se tiver na casa do pai tem que ter mamadeira, tem que ter fralda, tem que ter o berço da criança, tem que ter a cama da criança, tem que ter as toalhas da criança. É outra casa. É outra casa. A criança tem que se sentir na casa dela. Ela não pode se sentir hóspede na casa do pai. Então o pai tem que ter um lar que acolha esse filho. É no mundo da fantasia linda, né? Essa aqui é muito boa. Sou obrigada a convidar o pai para festividades de igreja e escola que envolvam a criança? Não. Você não é obrigada. Isso não caracteriza a alienação parental? Até embaixo. Não. Desde que assim, a escola tem contato com o pai que tem que saber do que está acontecendo. A mãe não é secretária do pai que tem... Ô, papai, vai ter festividade de comemoração do Dia dos Pais. Você vai? Verdade. Ele tem o grupo do WhatsApp da escola, onde se comunica tudo, aonde se fala das festividades, fala das reuniões, o pai tem que participar. A mãe não é secretária do pai. Ela não é secretária do pai. Agora, se tem um bom relacionamento, tudo bem de mandar. Mas por obrigação, não. Porque eu tenho cliente que ele fala assim, você é obrigada a me informar. Aí que eu falo para não informar mesmo. Obrigada. A mãe não é alienação parental porque a mãe não está privando o pai de nada. É responsabilidade dele saber das atividades escolares, saber da vida da criança. Né? Participar, ele tem que participar. Ele é pai, né? Com certeza. É pai só para falar que tem guarda compartilhada, né? E que pode mandar na criança. Quando tem, né? Quando tem, o pai pode parar de pagar a pensão assim que o filho completa os 18 anos. Quais os critérios? E quais os critérios para extensão do prazo? Se tem uma ação, se não tem, ele para a hora que ele quer, né? Se não tem uma ação de guarda com uma sentença que determinou a pensão alimentícia, ele para a hora que ele quiser. Mas não, quando faz 18 anos, ele tem que entrar com uma ação de exoneração de pensão alimentícia. E ele tem que provar para o juiz que o filho fez 18 anos e não depende mais dele. Por quê? Porque a pensão alimentícia ela é paga pela lei até completar 18 anos, ou se estiver fazendo faculdade ou curso técnico até os 24 anos, ou o que acontecer primeiro. Às vezes, estende até mais, porque a criança, o filho está fazendo faculdade, mas ele está lá com 25, 26 anos e ainda não terminou a faculdade. Eu já tive casos assim. Porque quando se ajuiza, se protocola uma ação de exoneração de pensão alimentícia, a outra parte, o filho, no caso, porque ele já tem legitimidade para se representar, ele vai apresentar o contraditório, que é isso, apresentar defesa para aquela ação do pai. Ele vai falar, não, eu fiz 18 anos, mas ainda não tenho emprego e eu estou fazendo curso agora e eu vou entrar na faculdade.
Aí o juiz vai ouvir a outra parte, né, as duas partes, e vai tirar a conclusão dele, porque nesse caso não vai nem para o Ministério Público, porque já é maior, né? E vai tirar a conclusão dele para dar a sentença de exonerar ou não. Certo. Quando o juiz determina a pensão baseada no salário do pai, ele atrasa alegando não ter dinheiro. Isso daí foi até a mesma menina que teve o problema com o pai que não pega. Alegando não ter dinheiro, mesmo eu acordando menos para ele pagar. Como faço para executar e qual é o prazo? Se tem uma ação, se tem uma sentença, né, que determinou a pensão alimentícia, é ir para o fórum e executar essa pensão que ele não pagou. Você tem que executar. E correr para executar pelo rito da prisão, porque é o que funciona. Qual o prazo que a mãe tem, doutora? A criança, né? O adolescente está com 18 anos, ela tem 2 anos para entrar com essa ação. Então, assim, até os 18 anos ela pode entrar com essa ação, não tem prazo. Só que, assim, o que acontece? São 2 ritos de cobrança da pensão alimentícia. Um é pelo rito da prisão, né? Que ele vai preso se ele não pagar. E tem que ser as 3 últimas parcelas das prestações alimentícias sem pagar. Então, você pega, nós estamos em janeiro, dezembro, novembro. Esses 3 meses pelo rito da prisão e mais as prestações que se vencerem no curso do processo. Isso corre pelo rito da prisão. No 4º mês aqui, outubro. De outubro para lá, se cobra pelo rito da penhora. O que é isso? Não vai prender ele. Vai penhorar a conta dele para ver se tem dinheiro, ele vai ser intimado a se justificar por que não pagou. Se ele não justificar, ou se ele justificar e não se for aceita a justificativa, se pede a princípio, porque o primeiro passo ali é pedir... a conta? Não é a conta, bloqueia o dinheiro que está na conta, né? Para poder pagar. O que nós pedimos? Hoje nós temos a modalidade que se chama teimosinha. O que é isso? Você perde uma ordem de bloqueio judicial que ela vai ficar com repetidas ordens de bloqueio no banco durante 30 dias. Então, durante 30 dias, qualquer dinheiro que entrar na conta, ele vai ser penhorado para se pagar essa pensão alimentícia. Passou esses 30 dias, não pegou tudo, a gente vai ver se tem carro, se tem moto, fazer todas as pesquisas para ver da onde que pode surgir esse dinheiro, né? E se a pessoa for presa? E aí? Ela tem que pagar. Ela não é porque ela foi presa, ela não pode mais, a dívida morreu. Ela tem que pagar, só que assim, aí não prende de novo pela mesma dívida. Porque inclusive o que paga para poder soltar é dinheirinho. É o que ele está devendo, ele tem que pagar. E quem aceita ou não acordo é a mãe. Agora eu tive um que foi pago sexta-feira. Ele estava devendo 100 e poucos mil reais de pensão alimentícia. Precisa pagar fiança para sair nesse caso? Não, você paga a dívida. Ah, tá. Você paga a dívida. Ele estava devendo 110 mil reais de pensão alimentícia. Meu Deus. E aí a ordem de prisão chegou. Não tinha dinheiro, né? Não tinha dinheiro. Aí arrumou um irmão. Que tinha? Arrumou não sei quem, tinha. Aí teve uma outra agora também de 10 mil, 11 mil, não lembro. Que também surgiu o dinheiro de repente, porque chegou o mandado de prisão. Só que assim, não é tão simples como as pessoas pensam. Foi a ordem de prisão, ele vai ser preso. Não, por quê? Ele se esconde, o endereço não é o endereço que ele mora. Aí você tem que tentar várias vezes procurar o endereço. Hoje, tem os meios ali dentro que o judiciário tem de procura do endereço, né? Então, assim, não é... Eu tenho caso de execução por prisão que já está há 5 anos. Meu Deus! Ele já chegou a pagar uma parte, aí depois agora não acha ele não está naquele endereço, aí o outro endereço que nós conseguimos ele não está mais, o outro endereço não está mais, ninguém acha ele. Então, assim, tem que conseguir o endereço, tem que ter o endereço, porque o judiciário fala que, nesses casos, a citação tem que ser pessoal. Raros os casos quando acontece, por exemplo, que já tem um processo de execução de pensão alimentícia e tem várias vezes que ele está devendo e ele vai devendo durante o processo. Às vezes... Eu já pedi, porque a gente tem que pedir. Tem que pedir. O não eu já tenho. Para o juiz citar ele pelo WhatsApp.
Eu tô com uma agora que hoje nós renovamos o número do WhatsApp do fulano lá, né, do bonito, para citar ele, porque eu acho que assim, já tentaram citar ele pelo número do WhatsApp, porque eu tinha o número do WhatsApp dele, e agora não existe mais o WhatsApp nesse número. Ele trocou. Aí a minha cliente conseguiu o novo número dele. Aí eu tenho que mostrar pro juiz que ele mudou o número dele e pedir para citar ali pelo WhatsApp. Ô, doutora, no caso, quando não acha o pai, os avós ficam obrigados a Não, cobrar a pensão alimentícia dos avós é subsidiariamente. É assim, prova que esse pai não paga a pensão alimentícia. Aí o que tem que fazer? Tem que entrar com uma ação para se cobrar a pensão alimentícia. Não pode chegar executando os avós, né? Porque essa obrigação ela é subsidiária, no caso de não ter condições mesmo de pagar. Mas tem que entrar com uma ação, né, em face desses avós. A gente estava falando da questão, voltando um pouquinho, a questão dessa extensão da pensão de 18 anos ou mais, né? Quando o filho é especial? Aí não tem data. Dependendo do que ele tem, né? Porque, assim, eu já tive cliente que é autista em graus, né? Não lembro direito lá que fala. É bem grave o dele. Ele já tá com 35 anos e esse pai vai pagar pensão alimentícia pro resto da vida dele. Essa mãe tem um gasto tremendo com esse menino. É muito. Então, dependendo do que ele tem, não para de pagar. Porque, assim, é injusto, né? O pai vai parar de pagar a pensão alimentícia, e a mãe vai se virar, criança continua especial e a mãe se vira? Não, a obrigação é dos pais. Com certeza. Isso daqui era meu. Um comentário, do que adianta conhecer meus direitos se a lei só funciona para quem tem dinheiro? O que a senhora acha dessa sensação de injustiça? É frustrante. E vou falar, tem razão. Tem razão. Porque, assim, não é que funciona só para quem tem direito. Ela é mais rápida, né? Porque, assim, imagina um processo na defensoria pública. Um defensor público, aqui eu não sei, mas eu lembro que uma vez eu conversei com um defensor público de Quissamã, tinha 10 mil processos para ele. Um defensor público. Como que você vai dar atenção, um defensor público, para 10 mil mães? É mais lento. E o prazo da defensoria pública, ela é praticamente em dobro, é sempre em dobro. Por exemplo, se eu tenho um prazo de 15 dias úteis, eles vão ter um prazo de 30 dias úteis. Aí chega, não consegue falar com a pessoa, aí eles peticionam no processo que não conseguiu, porque eu tenho processo que a outra parte está pela defensoria pública, que a pessoa foi intimada a comparecer no fórum e não foi para renovar o endereço. Então, assim, vai. E outra, os nossos processos no meu escritório, eu tenho uma estagiária que todos os dias praticamente ela está ali. Nós temos os processos mais sensíveis de família. Então eu falo para ela, isso aqui é prioridade 0. Quando ela começou comigo, ela falou assim, mas é 0 que não é para fazer? Eu falei, não, é antes do 1. Sabe? Antes do 1. Então, esse daqui você vai olhar todos os dias. Aí tem processo que eu falo, você vai consultar de manhã, de tarde, de noite. Tem processo que eu falo, você vai consultar toda hora. Deu um tempo, você entra. Por quê? Porque o pai vai lá, ele se manifesta no processo. O pai, ou o ex, né? Ele se manifesta no processo. Aí até que ele manifesta, que o cartório certifica que ele manifestou no processo, que abre prazo para mim, que manda para o diário oficial, que chega um e-mail para mim, foi o quê? 6 meses. Então o que acontece? Ele se manifesta, já pega a petição do genitor ou do ex, já olha o que ele está fazendo, já monta e já peticiona antes mesmo de publicar. Então o processo vai andar mais rápido. Por quê? Porque eu não tenho 10 mil processos, eu tenho 500 processos. Então, a defensoria pública não funciona direito? Não, o SUS funciona. Que me perdoe os que gostam, né? Mas o SUS é rápido? De jeito nenhum. A mesma lógica se apresenta para a defensoria pública. Né? Chega no dia e desmarca. Isso eu vejo, assim, às vezes eu atendo pessoa porque eu tenho pro bono, né? Então, assim, as meninas vão lá, aí agora não vai mais lá. Agora a defensoria pública é pelo aplicativo. Você não consegue falar. Eu tenho cliente que, assim, ela não tem condições de pagar todos os meus honorários, então a ação mais especial da vida dela, que ela tem comigo, é a ação de guarda do filho dela. Ela fez comigo.
O divórcio ela faz pela Defensoria Pública. E aí ela fala pra mim, doutora, eu não consigo, eu falo com ele. E assim, ela já aprendeu e ela me pergunta, eu respondo as coisas pra ela. Então assim, tem coisas que acontecem no processo que ela fala, não é possível, eu já falei isso, eu já mostrei esse documento, eu já levei essa prova, eu já fiz de tudo. E eles ainda estão lá no México. Pedem a mesma coisa ou não? Chega a pedir? Ou se não, teve um processo de uma cliente que tem ação de guarda comigo. Eles pediram a mesma, já trocou de promotor não sei quantas vezes, né? Então, assim, é um processo de, acho que execução de alimentos que ela tem lá. Aí eles repetem a mesma coisa que falou lá na frente. Isso tem 2, 3 anos. Porque, assim, é muita coisa, até pro promotor, né? Assim, é impossível uma pessoa dar conta de 10 mil processos. Então, por isso que a justiça é demorada para quem não tem dinheiro. Então, para quem pode pagar... E eu falo para você assim, eu tenho clientes que não podem pagar. Mas o que elas fazem? Elas juntam o dinheiro da consulta, buscam informação e faz igual essa, que ela sabe o que ela pode cobrar, o que ela não pode cobrar. Ela foi levar para fazer o divórcio dela, ela já tinha um plano de ação estratégico, um passo a passo, com todas as provas que ela tinha que produzir. Levou tudo pronto. Aí eu tenho cliente que assim, me paga parcelinha por mês. Por quê? Porque não quer para a defensoria tudo. Porque tudo na vida é questão de prioridade. Qual que é a tua prioridade? É igual essa, que é o divórcio dela tá pela defensoria. Sim. Qual a prioridade da vida dela? O filho dela. Principalmente porque o pai bebe um pouquinho mais, né? Eu vi uma coisa que a senhora colocou esses dias, que a senhora postou, de uma cliente que ela falou que ela não tinha dinheiro, mas como ela queria muito resolver a situação dela, ela queria a senhora como advogada, ela ia juntar ou fazer algum biscate, alguma coisa, para poder pagar a senhora, para poder advogar para ela. Qual é a sensação de ouvir isso? Ai, olha, é uma responsabilidade tão grande que você não tem ideia, sabe? Porque assim, meu Deus, a pessoa tá dando a vida dela na minha mão, então assim, eu tenho que superar as expectativas dela. Eu tenho que trabalhar para ela como eu estivesse trabalhando para mim, para minha filha, para minha mãe, porque eu trabalhando para elas, assim, eu vou dar o meu melhor. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, é muito grande. É um elogio? É, mas o grau de responsabilidade é muito maior. Eu ainda até brinquei com ela, não pensa que eu fico feliz com isso não, viu? Porque, assim, é a vida de uma pessoa. É verdade. É uma vida de uma pessoa. E eu falo assim, os meus clientes falam que eu não penso neles, né? Não penso o dia inteiro, né? Penso à noite também, é o dia inteiro e à noite. Porque você dorme com aquilo. Já sonhou com o processo? Já. Eu já sonhei, olha, juro pelos meus filhos, eu já sonhei e eu acordei, que eu falo assim, foi meu anjo da guarda. Me deu uma tese. Eu desci, fui pro escritório e fui escrever. Várias vezes eu acordo e eu pego, assim, uma coisa, vou pro bloco de notas e anoto, porque eu já deixei de anotar e esqueci. Então, assim, eu sonho. É como se fosse Deus sacode a gente. E tem cliente, assim, que eu queria ser diferente. Porque, assim, eu sinto a dor da outra pessoa. Eu me coloco no lugar dela. Dói em mim, sabe? Que a pessoa tá passando. Como ela tá passando, o que ela tá passando. E eu falo, só pode ser propósito. Eu encaro como propósito, sabe? Como utilidade. Eu peço a Deus que todos os dias Ele me use como instrumento dEle, que Ele me capacite para que eu seja um instrumento dEle aqui. Porque é difícil. É difícil. Principalmente assim, trabalhando do jeito que nós trabalhamos, vigiando o processo, peticionando antes, o judiciário já é lento. Agora, imagina uma pessoa que não tem condições disso. Verdade. Quando que ela vai receber justiça? Quando que vai ser feita a justiça? Então tem que ter muita fé. E hoje, Joyce, a gente está aí nas redes sociais, nós temos muito colega advogado muito bom aí, tem conhecimento e tem conteúdo de qualidade que se a pessoa quiser... Consegue adquirir o conhecimento. Consegue. E pelo menos se informar, né? Se informar. Informado. Porque assim, traz o conhecimento específico, cada um é diferente, né? Porque às vezes a prova que serve para você, que eu vou falar para você fazer no teu processo, não é o que vai fazer a diferença no processo da outra, né? Que é outro caminho que tem que ser tomado.
Do jeito que eu falo para você agir na geral, né? Aqui, que é para agir tratando o pai, né? Do filho de uma maneira, funciona na geral aqui. Mas para esse caso específico, ela não pode agir assim. Eu tenho uma cliente que nós temos um caso, assim, é gravíssimo. É muito grave. É um dos casos, assim, que eu falo para ela. Eu tô numa mentoria com colegas advogados da mesma profissão do Brasil inteiro, assim. Gente muito esforçada. Então, eu levo para ali, eu falo assim, gente, parece um ET. Parece que nunca aconteceu nada. Acontece tudo dentro desse processo. Tudo dentro desse processo. Então, ela me pergunta as coisas, eu falo, me dá meia hora, 1 hora. Eu tenho que pensar numa estratégia, porque o que eu falo, porque um dia eu postei alguma coisa, ela falou assim, mas você falou pra eu não fazer assim, que não sei o que. Eu falei, mas eu falei mesmo. E não faça mesmo desse jeito. Porque, assim, o caso dela, eu tenho que parar, pensar, pra saber, porque assim, ele é muito, o que ele usa ali, então, é o que eu falo, tem o geral, e você tendo conhecimento do geral já faz muita diferença, né? Porque tem gente que não tem nada, né? Tem gente que não tem nada. Nada. Eu, quando conheci a senhora, eu tinha acabado de me separar, e eu tô separada há 2 anos. Recente. Então, gente, muita coisa eu não sabia. Então, eu acabei aprendendo vendo seus conteúdos. Você vê como rede social, ajuda? Né? Ajuda muito. Falando em rede social, eu vi que a senhora tem apareceu numa revista. Você não trouxe? Ai, eu esqueci. Ela tá separada pra você. Eu queria mostrar pro pessoal a revista. Gente, eu também tava assim, lá no meu escritório do lado. É uma revista da região do sul de Minas ali. Pega região das Vertentes, é uma revista estadual. Que aí eles escolheram 5 mulheres que fazem a diferença nas suas profissões. E aí nós fizemos essas fotos, fizemos uma revista. Eu vou trazer, e você vai mostrar, né? Vou mostrar. Tá chegando ao fim nesse programa. Ai, já? Ai, não acredito. Ai, que pena. Eu volto mais, tá? Me coloco aqui à disposição. Uma parte 2. Por isso que eu queria fechar mostrando a revista, né? Porque... Gente, realmente uma mulher que ela faz tava lá, eu vou tirar uma foto e vou mostrar pra você que tá lá. Eu já participei, já me chamaram uma outra vez, aí agora me chamaram pra capa e eu fiquei muito feliz. Foi um trabalho muito lindo. Capa de revista. Foi que muito lindo o trabalho. Muito, assim, um carinho imenso deles e um cuidado com o que escreveram, sabe? Tava lá, separadinha e eu acabei esquecendo. Eu quero que a senhora, por favor, dê suas considerações finais para essa mulherada aí carente de conhecimento. Gente. Não agora, né, que a gente entregou bastante coisa. Assim, se goste, sabe? Se olhe, se permita a ser mulher, sabe? Não é porque você tá casada, bem casada, que você vai se deixar de lado. Procure conhecimento, se profissionalize, tenha uma profissão, se cuide, não seja completamente dependente do seu companheiro. Busque conhecimento, conhecimento empodera, conhecimento liberta, sabe? Não dá pra gente ser útil se nós não tivermos utilidade, não dá pra ser útil sem saber nada. Então busque dentro, eu gosto, eu tenho uma cliente nos Estados Unidos, o que ela sabe melhor fazer? Limpeza, faxina. O que ela fez? O marido é construtor nos Estados Unidos, ela abriu uma empresa de faxina. Então, assim, dá pra gente ganhar dinheiro e exercer digno e exercer a profissão com dignidade e se sentir útil. Não tem coisa melhor na vida do que ser útil. É verdade. Minha vez, né? Fiquei até sem palavras agora. Mas eu lembrei de uma história que, quando eu tava fazendo fotografia, o professor falou ali pra gente que tinha uma mulher, não sei se você conhece o dicionário Maria Moliner da Espanha, que ela era muito bem casada com um cara que era muito importante. E ele falava assim pra ela que aquilo que ela estava fazendo era um passatempo. Menosprezava o trabalho dela. E a gente muitas vezes é menosprezada. Passaram os anos, ninguém sabe quem ele é. Ninguém lembra desse homem. E o dicionário Maria Moliner, todo mundo sabe que é. Perpetuou. Então, é isso, gente. É você saber quem você é. Qual a sua identidade. Não é o homem que vai te definir, não é o que você está fazendo que é o que te define. É quem você é, quem você sabe que você é na sua essência e procurar avançar. Não acredito, gente. Eu vou ter que tirar um monte de foto aqui com ela. Vamos. Vou tirar um monte de foto aqui com ela. Quando cheguei aqui, eu estava até assim confusa. Gente, será que eu vou dar conta de conversar com a doutora Adriana? Porque, poxa, ela é uma das mulheres que mais fazem a diferença, não só na minha vida, mas como na vida de milhares de mulheres pelo Brasil.
Tanto que saiu como capa da revista como uma das 5 mulheres mais influenciadoras. Tá indo para um super evento. Nossa. Daqui a um mês, né? Menos de um mês. Daqui a menos de um mês. Então, eu quero agradecer a presença dela. Agradecer a você que assistiu até agora, pedir para poder você seguir nossas redes sociais, acompanhar todos os conteúdos da TV Câmara, não só esse, mas quanto os outros também, que são de extrema qualidade, são feitos para você, para gerar conhecimento, gerar valor. A gente está preocupado em cada dia trazendo pessoas como ela, que não é fácil, a agenda não é fácil. Para gerar o melhor conteúdo para você, com responsabilidade, com carinho. Então, até a próxima. Muito obrigada. Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.